Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, que irá ver esse vídeo gravado. Obviamente, estamos falando aqui de Million Club, Desconstrução, dia um. Esse vai ser um apanhado geral que eu anotei aqui do que foi importante ele pedir para anotar, falar algumas ideias, alguns insights. Então eu vou ler um pouquinho e pensar do que ficar realmente olhando para a câmera aqui, falando com o pessoal. Porém, tudo é tentativa, erro e teste. Ele começa falando nesse primeiro dia sobre sementes. A semente carrega uma potência, ele gera frutos e é importante saber ter boas sementes. Tudo que o homem descobre é uma glória dele. Aquele momento de descoberta, de glória, aquele momento de eureka. Nossa, percebi alguma coisa e vou precisar fazer isso. Então, você começa a receber sementes para plantar no seu terreno. O seu terreno é o seu cérebro. Sementes são ideias vindas de você próprio, com conexão com outras pessoas, ou no caso dele, ele fala que vai fornecer muitas sementes para que a gente possa absorver nesse momento, nesse curso, né? Mudança de mentalidade. Ele começa falando também de uma lista de simplicidade, que a gente deve sempre focar em cuidar de pessoas, cuidar da família, cuidar da saúde, amar-se em primeiro lugar, porque aí depois você começa a focar no seu trabalho, porque não é só sobre dinheiro, é sobre propósito, identidade, né? Então, entender que esse curso tem um chamariz de Million Club, porém ele é prosperar em todos os sentidos da vida, né? Então, o dinheiro, na verdade, ele é só uma energia de troca, ele não é um bem em si próprio, né? Então, você precisa sempre estar de olho nessa lista de backup. Sempre foque em conexão com pessoas, manter a integridade com a sua família, o cuidado com a sua saúde, para que você possa prosperar no restante da sua vida. Além disso, ele vai falando sempre focando nessa parte de identidade, de propósito, que a riqueza é um fruto, né? Então você tem que saber como semear ele. Você precisa ir aumentando cada vez mais a sua energia e frequência, tendo clareza nas pessoas que convivem com você, na forma como você fala consigo mesmo, como fala com as outras pessoas, o que pensa e o que faz com esses pensamentos, anotar esses pensamentos, essas percepções. Quando você se conecta com alguém, essa pessoa te dá mais energia ou te tira energia. Isso é um sinal de saber se aproximar ou se afastar dessas pessoas, né? E das suas visões de mundo travadas, né? São vários drivers que serão apresentados ao longo desses dias, né? Uma empresa nada mais é que um armamento, não é nossa a sua vida, eu vou viver e morrer por ela, não. Ela, você cria uma, você pode vender, pode distribuir para sócios, né? Ela não deve ser todo o seu carregamento, né? Empresa ela é um caixa eletrônico sem boca para depósito. Você vai forma a empresa num tempo e depois ela tem que se autossustentar, ela tem que ser financeiramente saudável para ela te gerar lucros e não ficar te gerando despesas ad infinitum, né? Porque uma empresa ela tem múltiplas funções, porque uma empresa por si só é um amontoado de papel. Porém, negócios são feitos entre pessoas, então você tem que valorizar muito mais as pessoas do seu negócio do que o negócio em si. O negócio ele sempre pode mudar, ele pode pivotar para outras áreas, mas as pessoas serão sempre as mesmas e verifique se as pessoas que estão conectadas no seu projeto, no seu propósito, estão alinhadas com esses pensamentos, né? A gente tem que ficar de olho porque o tamanho da nossa mente é o tamanho da nossa prosperidade. Então você vai precisar expandir o seu terreno, que é a sua mente, para que você consiga prosperar de forma efetiva e de forma grandiosa, né? Ele vai tentando formular uma equação que é terreno, que é a sua cabeça, a quantidade de semente, que são as ideias que vão vir dele ou de si próprio ou com as conexões que você fizer, os trabalhadores serão networking que irão fazer esses projetos funcionarem. A modelagem são as boas práticas, o benchmarking, né? É a forma como você vai fazer isso de forma eficiente, aprendendo com pessoas que sabem fazer isso. E o escoamento, que é o transbordo, que é definitivamente você transportar isso, que esse caso é o que eu estou fazendo. Recebi a informação, estou sintetizando ela para o meu próprio aprendizado, mas já estou transbordando aquilo que eu estou aprendendo para que pessoas consigam se conectar, né? Quem quiser
seguir, dar like, comentar: "Ó, eu concordo com isso, não concordo com isso". Às vezes eu não tive o entendimento correto, você vai me corrigir e a gente vai aprendendo juntos nesse sentido, correto? A fórmula da riqueza, então, é a capacidade cerebral, mais a capacidade de gerar ideia, mais o networking, quanto mais produtivo e maior, melhor. A modelagem, os moldes são importantes para simplesmente chegar nessa parte do transbordo. O principal problema da maioria das pessoas que talvez já estejam nesse clube é o terreno, que é a nossa capacidade, é a nossa confiança para que isso realmente aconteça. Por quê? A gente fica evitando, tem receios, medos, problemas, então esse linguajar vai começar a mudar. Você não vai mais falar sobre isso. Você vai falar de prosperidade, de riqueza, de confiança, você vai fazer MVPs, vai fazer testes, vai trocar ideia com pessoas para que o seu projeto seja de forma, de aumentar a frequência, né. Então você vai às vezes quebrar a cara, vai estar sempre estudando, testando isso, mas você precisa adquirir micro resultados para ter confiança, para perceber que as desculpas não colam mais, você simplesmente vai e executa e testa, se não deu certo foi um aprendizado e bola para frente. Então o terreno é do tamanho da sua cabeça, né, a qualidade dessa terra é importante, então aprenda a ter bons moldes, se afaste de moldes ruins, né. De certa forma, a chuva é o movimento de que regar a terra é estar transitando entre esses mundos, entre essas pessoas, essas ideias, seja virtualmente ou fisicamente, né. Depois ele começa a falar da qualidade das sementes num geral, né, que toda semente é um fruto e ela não sabe disso até que ela dê chance para que isso seja feito, né. A gente vai recebendo ela de várias pessoas e essas sementes podem ser boas e ruins, então aprenda a ter discernimento de sensação, de feeling. Essa informação é importante para mim, ela vale para mim, ela é de uma pessoa que vale a pena ser ouvida, né. E então é importante a gente sempre investir em pessoas que querem estar no mesmo caminho de prosperidade, de energia, né. Não vá querer plantar uma semente barata, né, tente escolher sementes de boa qualidade, né. E querendo ou não, essa parte de semente, você tem que plantar várias, às vezes, na mesma posição para que uma delas floresça, né, não fique apenas achando: "Ah, essa é a única bala que vai resolver e fazer me tornar próspero e milionário", né, no sentido mais pejorativo, né. Então você precisa de bastante horas de trabalho, bastante testes, bastante conexão para que você alcance realmente resultados expressivos de transbordo, né. Então a gente tem que, no caso, se unir a boas pessoas, se unir a boas práticas, bons entendimentos para fazer uma compressão do treino, do tempo, desculpa, né. No caso, eu estava pensando aqui sobre o treinar o ser humano, né, que ele começou a falar lá. Como que a gente faz essa compressão do tempo? Trazendo gente que tem, um script a ser seguido, tem uma gestão a ser seguida, você vai incentivando essas pessoas, você vai otimizando os processos que vão sendo realizados, você vai oferecendo ferramentas para que essa empresa execute esses projetos de forma correta, faça bons processos, né, consiga a tecnologia de automatização para fazer isso prosperar sem estar 100% focado naquilo, você consiga fazer múltiplas frentes de trabalho e de renda, né, vai tendo engajamento da sua equipe, você não precisa ficar 100% ali focado naquilo, né. Então a gestão é de forma numérica, né. A liderança sempre vai ser de pessoas, o processo tem que ser é sempre a parte básica de tudo, que é a questão de remir o tempo, o resultado mais rápido, né. Então você pode tentar acelerar os processos, mas pular ou inverter etapas irá custar caro. Então entenda que algumas coisas têm que ter uma ordem definida para que deem certo. A gente pode aprender com os outros, os erros dos outros, os ensinamentos dos outros, vai acelerar esse processo para não ficar, pra ser mais sustentado. Questão de base, que ele foi dando um exemplo de uma árvore que tem raiz forte, uma casa que tenha a fundação forte. Então, o seu cérebro expandir, você precisa ter um coração que é uma potência muito maior, bem enraizado. Então, traga a bondade, a sinceridade, a verdade para o seu coração e seu cérebro vai crescer cada vez mais e de forma sustentável, né? Então, ele fala lá no caso que haverá muitas sementes no Million Club com pessoas e com ele servindo isso, né?
Sempre é o problema de terreno, então você vai sendo trabalhado nesse destravado de mentalidade para você ir expandindo e recebendo cada vez mais informação e mais conhecimento. Depois disso, ele vai questionando: sou capaz de tudo o que eu quiser, a capacidade é alargada. Então você vai geralmente podendo escrever os sentimentos que você tem quando conecta com pessoas, quando você está executando alguma tarefa, né, no momento do dia, que para você tentar entender o que, que se passa na sua mente, tentar discernir isso, entender o porquê, fazer correções acerca disso, né? O sentimento ele é individual, assim como a prosperidade, e são os sentimentos que norteiam os resultados. Então, quanto mais sentimento positivo, mais você vai nortear os seus resultados de forma satisfatória com aquilo que você definiu para si e para as pessoas ao seu redor, né? Então, querendo ou não, a gente vai resolver essas questões de insegurança com o relacionamento, geralmente com mãe, com pai, com quem a gente foi criado, com pastores, padres, todos os P's que ele fala em outras palestras, né? Essas pessoas que nos programaram, elas tiveram um peso muito forte e às vezes retraíram a mentalidade. Então, a minha mentalidade precisa ser de agora eu tenho confiança, agora eu tenho determinação, agora eu tenho potência de crescimento e eu irei alcançá-lo de forma próspera, né? Então o foco sempre vai ser nesse momento do Million Club na desconstrução de raízes que não são produtivas, né? Então basicamente esse é o começo do primeiro dia e depois faremos vídeos para os outros dias. Então dê like, comente, compartilhe se você concorda ou não e vamos fazer uma comunidade bem próspera. Até mais, pessoal.